Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Para quem não me conhece, eu sou a Nani Azevedo, NaniCast. Antes de começarmos, vamos lá? Clique, compartilhe, comente e siga também no Instagram e aqui no YouTube. E vamos conhecer a nossa convidada de hoje, diretora e roteirista Elô Oliveira! Uma outra ruiva no podcast. Hoje é o encontro das ruivas. Sim, hoje vamos predominar o vermelho. E nos conte quem é Elô no audiovisual. Ah, tá, no audiovisual, porque quem vira uma coisa meio profunda, assim, já vira uma sessão de terapia, né? Vamos falar do audiovisual, um recorte... e depois a gente entra na parte... Né? No audiovisual é um recorte mais fácil. Acho que Elô, na terceira pessoa no audiovisual, não existe sem algumas outras camadas. Porque eu... a princípio, né, assim, a minha origem é no jornalismo. E só depois de uma longa caminhada no jornalismo que eu fui migrar para o audiovisual. Na verdade, são profissões muito correlatas, né? Então, assim, eu sempre flertei com o audiovisual, inevitável, né? Mas quando, assim, voltando um pouco, eu sempre quis trabalhar com cinema, audiovisual, enfim... Desde muito criança eu já tinha esse entendimento, sempre tive esse entendimento, era muito claro para mim, mas ao mesmo tempo eu vivia numa realidade em que não era uma profissão. Trabalhar com cinema, não era uma profissão. Eu não tinha nem a ideia de que existia uma faculdade de cinema. Tinha referência de alguém? Não, assim, não tinha nada. Minha família não tem absolutamente nada a ver com isso. E também não é uma família que tem grana, então eu acho que também, né, quando a gente está falando dessas profissões um pouco mais diferentes, né, eu acho que elas surgem em outros contextos. Então, até por ser do interior também, eu sou do interior de São Paulo, então no interior as profissões eram muito tradicionais. O jornalismo até era muito diferente, porque o habitual era o direito, a medicina, a administração, engenharia, né? Então, o jornalismo já era muito fora da curva. Eu lembro que eu era a única na minha escola que ia fazer jornalismo. Assim, já era uma coisa estranha. Então, imagina o cinema nem existia, né? E muito do jornalismo, ele veio para mim pelas mesmas paixões, né? As mesmas coisas que me acendiam no audiovisual, né? Porque, como eu disse, tem uma correlação, mas muito pela palavra também, sabe? Eu sempre fui muito encantada pela palavra. Então, eu queria muito trabalhar com texto, eu queria muito trabalhar com histórias, eu queria muito ouvir pessoas e escrever e narrar. Então... já tinha um pouco ali, né? Um embrião disso. Mas, a princípio, só a palavra, né? Não era a imagem. Então, eu trabalhei muito tempo com a escrita no jornalismo. Escrevia reportagens. Até que... E, assim, quando eu falo... Era bem plural mesmo, porque eu trabalhei com política, eu trabalhei com cultura, eu trabalhei com tecnologia, com saúde. Então, assim, o jornalista ele tem essa pluralidade, né? Que hoje em dia eu uso muito na minha vida. Acho que te ajudou uma muito. característica... Duas características que até hoje, para mim, não saem de mim, que eu acho que é essa pluralidade de você ter muita destreza para lidar com vários temas, vários assuntos, e você consegue se adaptar. Eu sinto que tem diretores que não conseguem, ou não querem, ou não... Enfim. E eu gosto muito da pluralidade e a humanidade também. Porque eu acho que o jornalismo ele é praticamente uma faculdade de humanidade, né? Você aprende... contar histórias, você está escrevendo. E no caso, agora você contando histórias... no audiovisual. Exatamente. Então é perfeito. Link, perfeito. Exatamente. E quando eu já queria, né? Como eu te falei, mas eu achava que não era possível. Então, qual era o caminho para mim? Eu queria ser como o Rubens Edwa Filho, por exemplo. Eu queria ser uma crítica de cinema. Uau. Então, eu comecei a trabalhar como crítica de cinema. Eu ia nas cabines, escrevia sobre os filmes. Para mim, era assim, o sonho, né?
E foi aí que eu comecei a realmente flertar com o audiovisual, porque eu escrevia sobre filmes. Então eu fui estudar sobre. Aí eu fui estudar técnica, eu estudei muito nessa época, porque eu tinha uma cobrança muito grande de como que eu vou escrever, né? Geralmente as pessoas ali, elas iam só no jornalismo mesmo, né? Se bastava ali. Mas como eu tinha muito essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade. Eu lembro que eu estudei muito na época. Foi quando eu comecei a estudar cinema de fato. E aí, eu lembro que meu TCC na faculdade já era um documentário. Então, eu já tinha essa... Eu já tentava, né, de algumas formas. Eu comecei a fazer também reportagens em que eu ia, entrevistava, filmava e escrevia. Então, eu comecei aos poucos... unir, né? A imagem, a palavra. Foi uma coisa bem natural. Comecei muito no documental, o que até hoje também é incrível para mim. Ajuda muito. E foi meio que uma transição quase que... assim, quando eu vi, eu já estava... sabe? Eu comecei a escrever sobre cinema, de escrever sobre cinema eu comecei a trazer a imagem para a escrita, eu comecei a filmar, comecei a documentar, entrevistar em vídeo e quando eu vi já estava, né, nessa intersecção das coisas. E eu me lembro muito, assim, claramente quando eu pensei, acho que dá para viver disso, porque até então na minha cabeça não dava. Não tinha contato, eu não tinha família, eu não tinha grana, não tinha nada que me desse esse empurrão, né? E eu sempre achei e acho, não é nenhum achismo, é uma realidade, né? O cinema é muito elitista, então eu sempre tive essa noção. Mas quando eu comecei a conseguir, eu fazia projetos, me chamavam para fazer um roteiro de um documentário, ou me chamavam para criar um projeto, escrever, criar um projeto audiovisual, né? E eu tinha muita facilidade com isso, porque tava no, assim... Tava no sangue e no trabalho. Exato. Diário. Então eu via que eu tinha muita facilidade. E aí disso eu falei, eu acho que entrando pelo roteiro, entrando pelo texto, eu vou conseguir. Porque é um jeito, né? Então, eu comecei pelo roteiro, eu comecei a trabalhando criando projeto e escrevendo projeto, né? Comecei dessa forma. Comecei a ganhar dinheiro assim, que até então não era uma realidade para mim, né? Que achava, né? Que não era uma possibilidade. E também tem um recorte importante aqui, né? Que quando você é roteirista, também você não é tão afetada pelas problemáticas de gênero. Então, era mais fácil entrar do que como diretora. E aí, foi dando certo pelo texto. E eu pedi demissão do meu emprego CLT, bati a ponto direitinho, que eu trabalhava em revista, em redação e tudo mais. Bem clássico, jornalismo clássico mesmo. E aí eu lembro quando eu falei, eu vou ter que virar essa chave, porque é aquela velha coisa que eu acho que também vem um pouco do recorte de gênero. Eu sentia que eu não podia ser duas coisas. O mercado não me possibilitava, eu não podia. Né? Quando é um homem, ele é multifacetado, né? A mulher, ela é perdida, não sabe o que ela quer, né? Então, eu pensava, caramba, ninguém vai me respeitar muito bem. Se eu falar que eu sou jornalista e roteirista... Ainda com essa carinha de novinha, né? Que a gente já falou. Pois que não sou, tá, gente? Não sou não, tá, mas gente? Ela tem uma cara de bebê, gente. Não sou não, tá, gente? Imagina como é que tá lá num set de filmagem, olhando pra você. Nós já havíamos estado conversando antes. O preconceito. Mulher, ainda carinha de nova. Por isso que eu digo que o roteiro não tem cara. Então, ele foi mais fácil. Eu consegui uma porta um pouco mais fácil, porque ninguém estava vendo quem estava por trás. Então, era um pouco... Eu sofria um pouco menos essa coisa do... Ai, menininha. O rostinho. Ai, ela é novinha. Ela não entende o rostinho bobinha, dela. Burrinha. Então, assim... Nossa, que horror. Foi esse o caminho que eu encontrei. Pedi demissão, comecei a trabalhar com projeto, escrevendo, formatando, criando projeto. E bem aos poucos, eu comecei a dirigir pequenas coisas, fazer assistência de direção. Então, eu trabalhava na época numa produtora, eu pedia muito para fazer assistência para o dono da produtora,
para alguém, para eu poder participar de alguma forma, para acompanhar nos sets. Como eu já vinha da crítica do cinema, eu já vinha um pouco dessa área, eu já sabia como um set funcionava, né? Eu acompanhava as filmagens, eu acompanhava os bastidores. Então, eu fui tentando entrar e, de novo, sempre parecendo muito nova, muito mais nova do que sou, e sempre aquela coisa, né? Às vezes eu tenho vivamente assim, a memória de construir projetos, de tocar sets já nessa época, mas o crédito nunca chegava para mim. Assim, o valor do trabalho nunca era meu, era sempre do meu colega ali que estava do meu lado, nunca tinha feito nada, não tinha feito nada, mas na hora de dar o tapinha no ombro era sempre ali, não era nunca, né? Então, não era uma época em que se conversava também sobre isso, que você falava, caramba, poxa, é machista, ou alguém tá me dizendo... Simplesmente não se falava. Não se falava, você tinha que agradecer pela chance de estar ali e ficar caladinha, né? E você tinha feito tudo e o mérito foi para... Isso acontecia muito, mas também, assim, né? Acho que tudo é aprendizado. Infelizmente... Naquela época, a gente não sabia... A gente não tinha nem ferramentas para entender que a gente poderia combater aquilo. Você não podia de jeito nenhum, né? Você tinha que dizer amém para tudo. Mas eu fui entrando assim. E acho que tem mais uma outra problemática. Que eu só fui também conseguindo as coisas à medida em que... homens foram me dando oportunidades, né? Tipo, eu lembro que o primeiro set maior que eu dirigi, com muita responsabilidade, foi porque o diretor não pôde ir. E eu tive que tocar ali no lugar dele. E aí as pessoas veem que você segura. Então, assim, você precisa ter uma oportunidade para alguém ver que você dá conta, né? Porque senão acho que talvez nunca aparecesse. Provando sempre. Se ele não tivesse faltado ali naquele dia, talvez a oportunidade nunca apareceria espontaneamente, né? Então, foi isso, assim. Então, com muito custo, muito degrauzinho por degrauzinho. Hoje em dia é muito engraçado, porque às vezes algumas pessoas homens, falam comigo assim, nossa, que legal que você começou agora nessa onda que tá aceitável para as mulheres, né? Que bom para você que você pegou essa... né, tá surfando nessa onda e tal. Eu falo, cara, você não sabe nada da minha trajetória, assim. É tão fácil, né, falar isso. E aí, meio que elogiando... Mas aquela indireta um de que você tá surfando numa onda, assim. Então, é isso, assim. Eu tive esse começo que foi com muitas curvas, não foi reto. E até eu começar a conseguir espaços. Então, as coisas foram acontecendo para mim à medida em que eu conseguia... entregar um projeto legal. Então, eu tinha uma oportunidade, eu me doava 1000%, entregava aquilo de uma forma legal, as pessoas viam meu trabalho, aquela pessoa me chamava de novo para uma próxima, ou me indicava para alguém, e assim foi acontecendo. Sempre agarrando muito as minúsculas oportunidades que eu tinha. Eu lembro até que teve uma vez que o dono da produtora falou, nossa, mas você pega até o filme que ninguém tá nem aí e tá tratando como se fosse, meu Deus, mas a campanha assim que tem que fazer. Falei, cara, mas assim, pra mim porque é o que pouco que é me dado, é o pouco que eu tenho. Então, é com esse pouco que eu vou mostrar que eu consigo mais e mais. E é engraçado porque até hoje eu tenho essa sensação de que eu tô sempre pegando algo para mostrar para alguém que eu dou conta de mais do que aquilo. É sempre essa eterna aprovação de que você dá conta. Então, apesar do cenário estar mudando, acho que mudou muito pouco. Porque essa sensação, para mim, ela é constante ainda. De que eu tô sempre ali, com muitos sofrimentos, fazendo um degrau por degrau, mas sempre mostrando para alguém, né? Eu não tenho esse privilégio que eu acho que... aquela velha clichê, história
eu não gosto de ser muito repetitiva, mas é isso. Você vê o cara, você não dá margem, né? Você não duvida muito daquele cara, né? Ele tá ali, ele se apresenta e você compra, né? Agora, parece uma menina mais nova, que parece ser mais nova. Mulher, jovenzinha, bonita. Pronto, tem mais isso. Já tá na testa, bonita. carimbada. Aí tem mais, já parece mais um probleminha, É muito né? complicado. Isso que a gente não tá falando de vários outros recortes, porque eu também sei muito dos meus privilégios, dos meus recortes, mas o gênero realmente, assim, acho que é algo que, por mais que esteja se discutindo hoje em dia, eu acho muito ainda perfumaria, como eu costumo dizer, sabe? É muito da porta para fora, do discurso para fora. Mas é isso, acho que assim, apesar dos pesares, eu tenho conseguido. Eu sinto que cada ano é uma evolução melhor do que o ano anterior, a semana melhor do que a anterior. Então, acho que isso já dá um gás, né? De você perceber que você está indo para algum lugar, que você está evoluindo de alguma forma. Talvez o mercado hoje em dia tenha que engolir a gente de algum, né? Acho que fica um pouco mais assim, um pouco mais na pressão. Eu nunca quis ser a diretora que faz filmes de mulher, né? Porque isso existe. A diretora que faz coisas mais... beleza, coisas mais, assim, assada. Já tem aquele jeitinho quando vai falar, a gente quer uma mulher. Porque eu nunca quis ser essa pessoa, assim. Eu sempre tentei ter projetos... diversos. E essa caixa vira e mexe, ela volta a ser... né? Alguém vira e mexe, tenta me colocar nessa caixa de novo. E aí por isso também que... existe essa coisa do diretor que é representado pelas produtoras, né? E toda vez que me abriram essa possibilidade, eu sempre questionei muito, porque eu sempre senti que era, venha para cá que eu vou te colocar nessa caixa aqui, que é onde você vai funcionar muito bem. Que é para você fazer o projeto XY, que é como você como mulher, você vai caber super bem aqui na minha prateleira. Sabe? Então, tem outros desafios também. Ser independente como diretora é um grande desafio. Porque você é freela, não é uma produtora fixa. Então, eu sou independente. Quem quiser te contratar, entra, dá uma olhada no seu portfólio e fala lá. Pois é. E isso tem muitas camadas, muitas dificuldades, porque eu não tenho alguém me vendendo ali o tempo todo, ou alguém ali o tempo todo falando, olha para ela. Dá uma chance, olha para ela, né? Que é o que você tem quando você tá ali no guarda-chuva de uma produtora. Então, eu tô sempre ali, empresa eu. Mas ao mesmo tempo é isso, eu evito, pelo menos por enquanto, né? Ou até onde for vantajoso para mim, eu evito que me coloquem em prateleiras, assim. Acho que esse é o meu maior bônus, assim, diante de vários ônus. Eu acho que eu não permitir que me coloquem em prateleiras é muito, muito libertador, assim, sabe? No caso, você faz mais publicidade... Por uma questão da vida também. Como eu estava te falando, essa trajetória que aconteceu, no começo eu fazia muito documental, tanto é que eu entrei na publicidade fazendo documental para marcas. Então, eu fazia mini-doc para marcas, eu entrevistava pessoas reais, eu fazia projetos com pessoas reais, para marcas. E eu fui entrando na publicidade desse jeito, até começar a fazer a publicidade de fato, né? Que dizem mesmo, com P maiúsculo. Mas foi muito natural, assim. E até hoje eu penso ainda que... para dar o salto para o cinema, por exemplo, volta toda essa nossa conversa, assim, sabe? Não é uma coisa que eu não queira, eu quero. É só surgir algo com teu olhar. Mas eu acho... Eu digo, pro cinema, série, longa, não importa. Mas eu acho que eu acho que de novo, aí são mais barreiras, né? O cinema ele é mais fechado. Assim, a publicidade é muitíssimo fechada. Eu acho que eu já... Às vezes eu me admiro de ter conseguido entrar
Porque, às vezes, em determinados aspectos é mais difícil até do que o cinema, porque a publicidade, ela mexe muito com a vaidade, então a concorrência. Então, já é, assim, uma conquista enorme, por isso que eu não, de forma, assim, eu sou muito grata à publicidade, eu não tenho, assim... Sou muito realizada, não tenho questões em relação a isso. Eu sou muito feliz com os trabalhos que eu faço, com os projetos que eu faço na publicidade. E sim, mexe muito com a vaidade, né? A publicidade, o ego. Então, mas é isso, assim, hoje em dia, por uma sequência natural da vida, assim, a vida me levou mais para a publicidade. No momento, né? Eu acho que a gente está sempre em momentos. Mas sim. E a publicidade, ela tem isso que eu te falei, né? Geralmente, para você ser realmente considerado, você tem que estar ali no aval de uma grande produtora. E aí, você ser independente, isso te traz muitos desafios. Então, tem muitas camadas, assim. Às vezes as pessoas falam, cara, mas como que você dá conta de fazer publicidade sendo independente? Porque, geralmente, diretores independentes são diretores de cinema, né? Que pega o projeto e vai fazer. Que pega o projeto e vai fazer. Mas é isso, foi o que eu te disse. Mas é isso, você contrata a equipe que te ajuda, que você já conhece, e que você já trabalhou, acho muito uma interessante. forma de eu conseguir ter pelo menos por enquanto, ter um certo controle do meu trabalho. Para eu não virar aquela diretora que faz filme X e fica para sempre rotulando nessa gaveta, assim. Essa é a minha sempre foi a minha preocupação, até agora, assim. Se você me perguntasse, eu acho que a minha preocupação até agora sempre foi essa. Por que você é independente, né? Por isso, assim. Porque eu queria, pelo menos até um certo momento da minha carreira, conseguir construí-la os trabalhos que você quer me colocar... E colocando o que você quer fazer. Algo que você fala, não, eu vou buscar aquilo, eu quero aquilo. É isso que eu quero divulgar. E mesmo assim, sempre tem que ter alguém te olhando e te dando uma oportunidade. Por exemplo, agora eu acabei de participar de uma concorrência com vários diretores homens de um filme de carro. E que eu Nossa, é filme de carro. E eu tenho certeza... Normalmente são homens. E eu tenho certeza absoluta que a ideia inicial era ter um diretor homem, e eu entrei nessa concorrência com diretores homens, tinha mulher também, era misto, e ganhei. E fiquei pensando, caramba, né? Depois fiz e tal, e lembro que quando eu estava filmando, o cliente, né, falou, nossa, como revigorante ter alguém com um olhar novo, que não vai estar fazendo o que eu sempre fiz, me entregando o que eu sempre vejo. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas não tem esse olhar novo porque não nos é dada essa oportunidade. A oportunidade Agora sim, finalmente, você abriu os olhos e... Então é isso, assim, oportunidades como essa, eu acho que elas são muito raras, porque ainda as pessoas não estão muito dispostas a arriscar, a te colocar numa sala para concorrer com vários outros caras, um filme que é conceitualmente masculino, já acha que você já vai perder. Então, assim, muitas camadas, né? Mas é o que eu venho tentando, assim, sabe? Entrar em lugares. Porque, no fim das contas, a gente não quer ocupar o lugar. A gente só quer estar na mesma... É isso, né? Estar na mesma concorrência. Né? Tipo, tá ali, a mesma qualidade. Na mesma concorrência. Como se não tivesse... Homens, mulheres, todo mundo ali disputando um trabalho dignamente. Isso mesmo. Pelo valor das suas ideias, assim. Isso é o mínimo, né? Mas esse mínimo ainda é muito distante. Mas que bom, você tá... assim, no seu lugar e tendo a oportunidade, mas você está conquistando ainda.
Mas estão mudando. Mas eu vejo uma mudança nesse sentido, porque até por conta do que eu te falei, do meu perfil não ser estereotipado. É verdade, mulher ai, vamos fazer cosmético. É verdade, eu já vi muitos. Tanto é que esses dias alguém falou assim, caramba, você não tem um filme de beleza. Não tenho. Por quê? Porque a minha intenção era buscar outros lugares, disso. Sabe? Também a Faria, acho que é super importante ter todos, né? Assim, ter todos, exatamente. Dar os cheques, assim. Mas eu fico feliz, de certa forma, por não ter, sabe? Por causar esse estranhamento. Tanto que a pessoa já vai direto te perguntando, sabendo, e fala, nossa, você não tem. É tipo isso. Isso é ótimo mesmo. Não, e você tá furando exatamente a bolha. Imagina, fazer filme de carro. Eu acho isso bem... totalmente machista, assim, né? Mas eu acho que... é isso, assim, quando a gente tenta... a coisa de ser autônoma, independente, assim, eu acho que pelo menos você consegue... minimamente dominar a sua narrativa, assim, sabe? Eu não sou só essa diretora. Eu sou essa também, sabe? E consigo, me dá que eu faço. Eu consigo, exato. Mas é um desafio. Às vezes eu falo, nossa, eu só queria uma produtora ali... trabalhando por mim, pra eu, às vezes, descansar um pouco a cabeça, porque é loucura, assim, também, ser autossuficiente, sabe? É loucura, porque eu tô lidando, às vezes, na mesma semana com 3 equipes diferentes. Às vezes eu tô numa pré de um trabalho, na pós de outro trabalho, com equipes totalmente diferentes e lidando com essas equipes. É isso que eu ia falar, lidando com várias pessoas e perguntando várias coisas ao vários mesmo gestores, tempo. Vários produtores executivos, vários diretores de produção, vários, né? Então, não é aquela coisa assim, vou ali fazer o trabalho com aquela galera que eu já tô acostumada. Então, vamos aí, todo mundo, mais um trabalho, mais um dia. Não, um dia eu acordo e, de repente, eu tenho que trabalhar com 50 pessoas diferentes. E você também é muito sentimento. Eu acho que eu vi... Você é canceriana? Aquariana. Eu pensei que eu era canceriana, então eu vi errado. Mas eu sou uma aquariana muito... Porque aquariano dizem que é um coração de gelo, né? Mas eu não sou, então, não. Mas não parece. Eu acho que o seu ascendente deve ser diferente. Parece que você agrega, faz com que a equipe esteja à vontade com você. Sim. Deixa as pessoas mais tranquilas, num set mais saudável, Sabe digamos. que eu sempre brinco, né? Eu não trabalho com outros diretores, então eu não sei como eles trabalham. Então, eu sempre... colho as percepções a partir das coisas que as pessoas me falam, né? Quem trabalha comigo pela primeira vez, principalmente, que eu sei que é uma primeira percepção. E uma coisa que eu ouço muito, acho que a coisa que eu mais ouço... Tem 2 coisas que são as coisas que eu mais ouço. A primeira é... como você consegue fazer... O mundo tá acabando e você faz parecer que tá tudo ótimo. Ótimo. Tudo super leve e tudo mais, tranquilinho. E, nossa, você... porque na publicidade, né? Nossa, você é a única diretora de publicidade que eu conheço que cuida dos atores, ou que se preocupa com os atores, né? Isso eu ouço muito também. Então, assim, eu acho que essa coisa de tentar manter o set bem, né? Porque, de fato, na publicidade, às vezes parece que o mundo vai cair, né? Que vai acabar tudo, meu Deus, não sei... E aquela história, tudo pra ontem. Tudo pra ontem. Então, assim, eu acho que muito dessa tranquilidade é muito voltando no jornalismo. Porque eu fui acostumada a trabalhar sozinha, né? O jornalismo é muito solitário. E você tem que resolver todos os problemas. Ninguém tá ali por você. Então, quando você tá em campo fazendo uma reportagem, não tem ninguém por você. E isso faz com que você tenha relativize, assim, um pouco os entre aspas, né, problemas de um jeito muito diferente. Porque, por exemplo, quando eu tô no set, eu vejo tanta gente trabalhando ali, cada um na sua função e olhando para sua função, sabe? Cuidando ali do seu, né? Que eu falo, cara, as pessoas estão aqui
cada uma olhando o seu. Elas só precisam se sentir confiantes nos próprios papéis para que elas possam desempenhar os papéis delas da melhor forma possível. E cabe a mim deixá-las tranquilas, né, o maestro disso aqui. Isso mesmo. Então, deixá-los à vontade para que entreguem. Para que entreguem. Então, como no jornalismo eu resolvia muito problema sozinha, eu tenho uma coisa quase instintiva de querer resolver todos os problemas. E eu fui aprendendo que eu não preciso resolver todos os problemas, eu só preciso orquestrar e comunicar com clareza o rumo das coisas para que cada um resolva seus problemas, né? Verdade. Então, eu acho que essa coisa de você olhar o problema e você conseguir vislumbrar a solução, ou que vai dar certo, e ficar calma, é muito dessa pressão constante que eu vivia como jornalista sozinha na batalha, sabe? Ali na vivência. Então, hoje em dia eu vejo a equipe e falo, tá tudo bem. É só manter as coisas aqui minimamente organizadas. Então, essa condução, assim, eu acho que é uma característica que veio muito do fato de eu conseguir enxergar 360, assim, sabe? Eu consegui enxergar, por exemplo, como eu sou roteirista, eu vejo várias vezes problemas de roteiro nos trabalhos que eu faço. Já aconteceu de eu entrar numa reunião, o projeto, assim, começando, ia rodar, e eu falar, gente, então, eu tava lendo aqui os roteiros, eu vi que tem um erro um erro narrativo aqui. Se vocês querem comunicar isso como marca, esse roteiro vai levar para XPTO, não vai levar para cá, vai levar para cá, vai dar um problema. E eu já vi na minha frente sorte um cliente, do cliente, uma agência então, falar... sorte do cliente que tem você. Você tem razão, a gente vai voltar Olá, viu? E vai revisar, porque não faz sentido mesmo. Você ajudou. Então, eu acho que essa visão 360... ela vem muito disso de você ter... do jornalismo, assim, de você ser muito sozinha, resolver as coisas. Então, eu aprendi a ter muita rapidez de raciocínio para resolver as coisas, sabe? E aí, eu não... Eu acho que eu não dou muita margem... Na minha cabeça, eu não dou muita margem pro... Sabe aquele sentimento de que vai dar errado? Assim. Eu não consigo ter esse sentimento. Que bom. Porque eu sempre consigo vislumbrar ter uma outra visão de solução. De uma forma muito rápida. Um caminho mais direcionado. E eu acho que isso transmite para quem tá junto. Então, geralmente as pessoas falam, caramba... Confiança, ajuda. Esses dias eu tava filmando e aí a gente viajou para outra cidade para filmar. E aí a gente ficou, acho que 3 dias, 4. E aí, no final, uma das pessoas que estava trabalhando comigo me mandou uma mensagem assim, caramba, parecia que a gente estava viajando entre amigos e eu não senti que eu estava trabalhando. Que delícia, ótimo. Eu não senti o estresse de estar trabalhando. Por quê? Porque eu acho que o diretor, ele é essa pessoa que contamina também. Quando ele está estressado, todo mundo se estressa junto. Claro. Então, eu vejo, às vezes, amigos, colegas de trabalho que vêm de um set, por exemplo. Veio de um set de ontem para fazer um set comigo. A pessoa vem... Parece que ela tá... parece que ela veio de um... Ela tá traumatizada, assim. Parece que ela veio de um tá desse terremoto. tamanho, a pessoa tá... Meu Deus, ontem eu tive um set muito caótico. E aí eu falo, caramba, o que esse cara fez... O que ele transmitiu para que essa pessoa esteja dessa forma? Para a pessoa ficar desse jeito. Porque, assim, eu não consigo muito entender, sabe? Mas é energia, são as pessoas, é como você vai organizando. Aí tem a coisa do grito, né? Também da pessoa que ela acha que para ser respeitada ela tem que gritar. E aí vem essa cultura do grito, do diretor que grita. Ai, nossa, ele é um gênio trabalhando, né? Ele grita, ele é enérgico, né? Eu acho que isso também tá ficando cafona.
hoje em dia, mas Falta de educação. ainda tem um pouco essa cultura, né? Ah, ele grita, mas é porque ele é, nossa, ele é a personalidade dele. Eu acho que isso tá ficando cada vez mais cafona, mas ainda tem. E eu acho que isso faz ainda as pessoas acreditarem que para o trabalho funcionar precisa ser num ambiente tenso. Ai, credo. Né? Porque se as pessoas estiverem... Eu já ouvi isso, né? Ah, se as pessoas estiverem muito confortáveis, elas vão... né? Vão ficar de braço curto, sei lá, vão lidar com as coisas de um jeito mais... vão lidar na molecagem, né? Vão se sentir à vontade demais. Mas, cara, eu nunca vi isso acontecer. Assim, e eu acho que quando acontece, não é porque o set está tranquilo. Provavelmente é porque não tem realmente comando. Exatamente. Né? Então é diferente. Uma coisa é você... Depende do seu direcionamento. Uma coisa é você comandar com, né, tranquilidade, e uma coisa é você não comandar e deixar cada um por si e vir aquela bagunça, né? Então, acho que essas coisas não podem ser confundidas também. Tem horas que eu vejo, às vezes eu vejo amigos meus em sets de filmagem, assim, filma alguns bastidores e eu falo, nossa, que bagunça. Porque você vê que não tem comando ali, né? As pessoas estão num oba-oba mesmo, achando que é festa e tal. Não é isso, né? Acho que tem também tem caminhos, né? E aí eu acho que as pessoas se confundem um pouco. Você lidar com tranquilidade, você trabalhar sorrindo, você trabalhar... confundir, né? Liberdade com libertinagem. Aí E eu acho que tem um pouco isso, assim. Acha que a pessoa não pode... sei lá, não pode realmente estar ali trabalhando feliz, porque ela não vai render. Então, eu não sei, assim, eu não consigo conceber certas ideias, assim, mas eu vejo que tem. Eu vejo que tem, assim, sabe? Poxa, às vezes a pessoa... Uma vez eu trabalhei com um cara que era assim, a equipe tá 24 horas, todo mundo focado, todo mundo trabalhando, todo mundo entregando, assim, o melhor. Aí, por 5 minutos, a pessoa para e dá uma risada. Não pode, né? Assim, nossa, tá... Gente, somos seres humanos, pelo amor de Deus. Você vai ficar 12 horas ali naquele lugar, muitas vezes em pé, muitas vezes carregando peso. Você vai ficar... Você não pode... Gente, assim... Eu acho que existe também uma falta de humanidade, de novo, voltando, né? Para você achar que a pessoa ela tem que ficar 12 horas de cara fechada, né? Tem de ter uma certa Então, eu acho que isso é uma coisa, realmente. Eu tento comandar com tranquilidade. Eu acho que isso faz diferença. Na publicidade, com certeza faz diferença, porque é um meio já, por natureza, muito estressante, né? Você tem muitas etapas, você tem muitas aprovações, você tem um cliente, você tem muitos olhares ali, não é autoral, né? Você não tá ali fazendo uma coisa do jeito que você quer, como você quer. Então, já é estressante, né? Por que você vai deixar aquele ambiente pior, né? Acho que eu infelizmente, ouço muito isso ainda. Ah, caramba, como aquele diretor me deixou... Tive burnout por causa de um set, ou por causa de um projeto. Tive que sair no meio do projeto porque eu não aguentava mais lidar com aquilo. E é interessante, porque geralmente os caras muito... Não todos, claro, mas tem muitos diretores, muitos caras que são muito estressados, que, na verdade, eles são só muito inseguros, né? Eles não sabem o que eles querem, então eles demonstram... Concordo. Eles mascaram as inseguranças com essa capa de personagem durão, né? Mas, no fim, o cara é inseguro, ele nem sabe direito o que ele quer... Ele, não sei, assim, isso é uma outra coisa que eu ouço muito, assim. Como os diretores de uma leva nova, principalmente, não sabem o que é ser diretor, não sabem o que demanda ser diretor, né? Acha que ser diretor nossa, eu tenho ideias incríveis e é isso, né? Sou um diretor. E aí você não tem
senso de liderança nenhum, você não tem clareza do que você quer nenhuma, você não tem comunicação, você não sabe comunicar para sua equipe o que você quer, né? Como você quer. Eu acho que tem uma leva, assim, hoje em dia, de novos diretores bem complicado, assim, que não entendem muito bem o ofício. E aí eu acho que leva para essas inseguranças e estresses. O podcast é para isso, para a gente aprender e ver todos os olhares dos diretores, dos entrevistados aqui da nossa área do audiovisual e fazer com que as pessoas que querem entrar nessa nossa área, né, e as pessoas que já estão, mas querem de repente virar diretor, enfim, e aprender. E que aprendam da melhor forma possível. Exato. E sigam essas suas dicas que você tem falado agora. Eu acho que o diretor... acho que as pessoas têm confundido muito. Como se o diretor fosse o cara que chega ali no set e vai dando ordem, né? E não entende tudo que acontece para você chegar ali naquele dia no set, né? Que você, sim, é que tem que pensar no shooting do seu filme. Você tem que pensar nas cenas do seu filme. É você que tem que pensar nisso. Não é o seu diretor de fotografia que vai fazer por você. Isso eu já vi muito acontecer. A pessoa não sabe, não entende nada de câmera, de movimento, de como ela enxerga aquele filme, como ela visualiza aquilo, né? Não consegue... Não pensa naquilo fotograficamente, né? Cinematograficamente. Não sabe como dizer para uma diretora de arte como que ela imagina aquele universo, como que ela imaginou aquele cenário. Mas para isso a pessoa precisa entender de vários setores, Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho importante para quem quer ser diretor, assim, quer entender de fato que não é só o diretor não é só o cara que tem uma ideia, ele é o cara a mulher que tá sempre ali olhando para tudo, direcionando. Então, mas também de preferência entendendo todos os setores. Isso, né? Eu acho que é uma coisa que todas as funções. É uma ponta solta, assim, porque eu ouço muito assim ADs que trabalham comigo que falam: caramba, eu faço o trabalho do diretor. Eu tenho que fazer o trabalho do diretor, porque ele não sabe que é a função dele. E ele não sabe mesmo. Não é que ele não está fazendo porque ele não quer fazer. Ele não está fazendo porque ele não entendeu que aquilo é a função dele. Sabe? Ele não entendeu que aquela função é dele, como diretor. Né? Não é porque existem departamentos que que todo mundo vai tocar o seu e você vai ficar ali bonitão, só esperando, venham, né? Venham até mim. Então, acho que falta um entendimento. E esse entendimento leva a vários problemas, assim, de sets conturbados, né? De sets que vão aí horas e horas e horas e horas, porque o cara não sabe também o que quer, não sabe como conduzir. Exatamente. Então, eu acho... É uma função que... Acho que falta um entendimento mesmo do que é. Na publicidade, então, que tem tantas burocracias, tantas etapas, é um trabalho tão processual, assim, sabe? Então, de fato, eu acho que é necessário muito entendimento. Até para você entender se você quer mesmo, porque muitas vezes não é legal. Então, é isso, gente. Estude e pesquise e veja se é esse mesmo que você quer entrar. E estude, eu acho também, o estudar também é assim... Cuidado com o que você estuda, né? Porque acho que hoje em dia, com as redes sociais... Uma das coisas que mais me frustra, assim, atualmente, eu diria que é... Agora tem gurus, né? Do audiovisual. E aí você vê pessoas que nem aprenderam ainda ensinando. A pessoa nunca pisou num set grande e está ensinando como que os outros têm que tocar um set, né? E aí, muitas vezes, os caras ensinando a ganhar dinheiro, mas a fonte de dinheiro, de renda dessa pessoa é dando aula, ensinando a ganhar dinheiro, não é trabalhando. Então, eu acho que isso é bem complexo. Algumas vezes me chamaram já para dar aulas, cursos. Eu já até fui em faculdade. Eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu tenho tanta...
eu não sei nem a palavra, medo dessa leva, assim, de coaches, nem sei qual é a palavra, assim, eu tenho tanto receio que eu fico com medo. Eu falo, nossa, será que se eu parar para ensinar alguma coisa para alguém, eu vou entrar nesse lugar? Vai parecer que eu sou essa pessoa? Porque ficou muito deturpado de repente, sabe? As redes sociais, elas fizeram hoje as pessoas serem professoras. Verdade. Ensinando tudo. Ensinando tudo e muitas vezes sem saber direito, né, o que está ensinando, sem conhecimento. Sem milhas vividas de verdade, Exatamente. Quilometragem, né? Então, eu acho que o aprender no lugar certo também é muito importante, né? Aprender com as pessoas certas é tão importante quanto o aprender, né? A vivência. Porque a fórmula pronta... Às vezes eu tô ali no meu Instagram e aí... uma fórmula pronta de sucesso, magicamente, para você ser um diretor, ou sei lá, um diretor de fotografia. Ou não existe isso. Para você sair daqui e ir para cá em X dias. E eu fico, caramba... E as pessoas comprando essa ideia, né? Porque é bom, né? Você achar que você vai pular daqui para cá, queimar milhões de etapas em 2 meses comprando um curso. Então... acho que isso é muito preocupante. O tanto quanto não saber, né? Concordo. De onde saber, né? A fonte do saber, assim. Eu acho bem preocupante. Ai, adorei, Elô, a nossa conversa. Mas chegamos ao final. Já? Já. Você viu como é rápido? Aqui a gente vai conversando. Eu vi que eu aprendi muito aqui. Elô deu vários insights, várias dicas. E muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Por estar aqui conosco. Depois, quando ela tiver outros projetos do audiovisual, filme, série, ela volta aqui para falar, viu, gente? E é isso. Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de clicar aqui, dar um joinha e ficar para o próximo episódio. Muito obrigada. Até o próximo.